Olá, minha amiga e meu amigo, estamos de volta com o nosso momento de reflexão. No vídeo de hoje vamos responder a seguinte pergunta: por que Deus faz perguntas se Ele é onisciente? Por que Deus pergunta se Ele sabe de absolutamente tudo? Esse é o nosso assunto de hoje. Quer saber a resposta? Então vem comigo. Assista o vídeo até o fim. E no final, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações. A pergunta é: Deus é onisciente? Sim, Deus é onisciente e Ele sabe de tudo. Também vemos nas Escrituras onde Deus faz perguntas. No Jardim do Éden, por exemplo, Deus pergunta a Adão onde ele estava e o que havia feito. Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 11. No céu, ele pergunta a Satanás por onde tinha andado. Jó capítulo 1, versículo 7. No deserto, Deus pergunta a Moisés: o que você tem nas mãos? Êxodo 4:2. Na multidão, a caminho da casa de Lázaro, ele faz a seguinte pergunta: quem me tocou? Marcos 5:30. Sendo onisciente, Deus já sabia as respostas para estas perguntas. Ele que conhece os segredos dos corações, segundo o Salmo 44, versículo 21. Então, por que ele pergunta? As perguntas que Deus faz sempre têm um propósito, sempre servem a um propósito definido. Ele não pergunta para obter informações, pois já possui todas as informações. Suas perguntas têm um propósito diferente. Esse propósito varia de acordo com o contexto da pergunta e com as necessidades daquele a quem a pergunta é direcionada. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido e se esconderam de Deus, Deus perguntou: onde você está? Gênesis 3:9. Claro, Deus sabia a localização física de Adão. Esse não era o objetivo da pergunta. A pergunta foi elaborada para tirar Adão do seu esconderijo. Deus poderia ter se aproximado da sua criação pecaminosa com ira, com duras palavras de condenação e julgamento instantâneo, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ao invés disso, Deus abordou Adão com uma pergunta e mostrou toda a sua graça, gentileza e desejo de reconciliação. Ao ensinar aritmética básica a um jovem estudante, o professor pode perguntar: quanto é 2 mais 2? O professor não pergunta porque não sabe a resposta, mas porque ele quer focar o pensamento do aluno no problema em questão. Quando Deus perguntou a Adão: onde você está? O objetivo da pergunta era, em parte, focar Adão no problema em que ele e a esposa estavam envolvidos. Outras perguntas de Deus nas Escrituras podem ter outros propósitos. Por exemplo, em Jó capítulo 38, versículo 41, Deus questiona Jó incansavelmente sobre tudo. Da ausência de Jó, quando os fundamentos da terra foram estabelecidos, Jó 38:4, até a incapacidade de Jó de pescar monstros marinhos, Jó 41:1. Aqui, é óbvio que Deus está usando perguntas como uma ferramenta instrucional para enfatizar o seu próprio poder e soberania. A pergunta repetida de Deus para Jonas: você acha que é razoável essa sua ira? Jonas capítulo 4, versículos 4 e 9. Foi formulada para estimular o autoexame da parte de Jonas. A pergunta de Deus para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis capítulo 19, versículo 9. Destacou como Elias estava se afastando do propósito de Deus para ele. A pergunta de Deus na presença de Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Teve o efeito de encorajar o profeta a ser voluntário. Durante o ministério de Jesus à Terra, ele frequentemente fazia perguntas. Um bom mestre usará perguntas estratégicas para facilitar o processo de aprendizado. E Jesus foi e é o grande mestre. Às vezes, Jesus fazia perguntas
para criar uma oportunidade de aprendizado. Quem os outros dizem que sou? Marcos 8:27. Ou para focalizar a atenção de seus ouvintes em algo significativo. O que está escrito na lei, como você entende? Lucas 10:26. Ou para solicitar introspecção. Você quer ser curado? João 5:6. Ou para estimular um pensamento mais profundo. O que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Lucas capítulo 20, versículo 17. Ou para trazer à luz a fé. Quem me tocou? Lucas 8:45. Ou para criar uma grande revelação. Mulher, por que está chorando? A quem você procura? João capítulo 20, versículo 15. Deus é um pai que usa a linguagem para ensinar dentro do contexto do relacionamento. Ele é um mestre que usa perguntas para envolver seus alunos e forçá-los a pensar e apontá-los à verdade. Quando ele faz uma pergunta, não é porque não saiba a resposta, mas é para que a saibamos. O crédito desse comentário vai para o amigo Bigos Honório, a quem agradeço de coração. Pense nisso e que Deus te abençoe.